Fala pessoal, o nosso convidado de hoje, professor Rubens Soares, professor de História, bacharel e licenciado pleno pela UFPA. O professor Rubens, ele também possui um canal no YouTube chamado Saber História. Eu convidei o professor Rubens, obrigado professor por ter vindo. Eu agradeço, Nonato. Eu convidei o professor Rubens, que a gente vai falar sobre Alexandria, mais precisamente a Biblioteca de Alexandria. Rubens, eu particularmente me interessei pelo assunto quando, ainda adolescente, na década de 80, eu assisti aquele seriado Cosmo, que era do Carl Sagan. E um dos episódios do seriado falava sobre a biblioteca. E eu particularmente fiquei fascinado com a história. Aí eu comecei a estudar, fui, claro, ler sobre Alexandre o Grande, as conquistas dele. É claro que a minha leitura, ela é uma leitura de orelha de livro, digamos assim. Ela é uma leitura superficial, mas você há de convir que é um assunto apaixonante, né? A gente sabe, claro, que Alexandre o Grande, ele chega no Egito, ele domina o Egito com 23 anos de idade e ele vai fundar uma cidade na região portuária do Egito chamada de Alexandria, claro, em homenagem ao nome dele, isso com 23 anos de idade. O Alexandre o Grande, durante a morte dele, o império dele, vê se eu estou certo, foi dividido em 3 generais. Perfeito. Um dos generais, chamado Ptolomeu I, fica com o Egito. E chegando no Egito, ele funda, né? Quer dizer, quem colocou a pedra foi Alexandre o Grande, mas quem começa a construir a cidade é Ptolomeu I. Ao contrário do que muita gente diz, não foi o Ptolomeu I que criou a Biblioteca de Alexandria. Ele criou um museu. Na verdade, quem constrói é o filho dele, né? Ptolomeu II. Perfeitamente, Nonato. Eu quero saber o seguinte, por que ele escolheu o porto do Egito, a região portuária, para montar Alexandria? Perfeito, Nonato. É aquela questão, né? Não tem como, Nonato, não se apaixonar pela história de Alexandria, não tem como não se apaixonar pela história do próprio Alexandre. O Alexandre o Grande, ele criou, na verdade, um dos grandes impérios da antiguidade. E um detalhe, Nonato, interessante. O Império do Alexandre, ele não estava assentado, Nonato, somente na questão militar, mas ele estava assentado também no amor que Alexandre tinha pela cultura, não somente pela cultura macedônica, que é a cultura dele, né? Ou seja, ele nasceu em Pelas, o Alexandre. Isso foi uma coisa que ele herdou de Aristóteles? Porque o Aristóteles foi tutor dele, né? Perfeitamente, Nonato. Aos 13, 14 anos, ele foi tutelado pelo grande Aristóteles, que ensinou a ele o amor à ciência, o amor ao saber, o amor à literatura. Então, aí você tem uma característica fundamental, né? O Ptolomeu I, ele praticamente, Nonato, idealiza o museu. Quando ele idealiza o museu, ele passa a chamar um grupo de pessoas que estavam mais próximos dele e constrói o museu. Aí, geralmente, a gente tem aquela ideia que o museu é a biblioteca. Não era. Ele, na verdade, constrói primeiramente o museu, atrai o grande número de sábios que ele quer atrair. O Ptolomeu, isso é no final do século IV, já cambando o século III. E nós sabemos, né, Leonardo, que a ideia de museu é um templo de adoração às musas. Né? É o nome museu. Perfeitamente. Nós sabemos que a musa da história, por exemplo, é a Cleo. Então, qual é a sacada aí que geralmente o candidato ele tem que ficar atento? Né? O Ptolomeu II também idealiza uma biblioteca, mas, Nonato, por incrível que pareça, ela só passa a ser consolidada no Ptolomeu III. Ah, tá. Ela só passa a ser construída de fato já no Ptolomeu III. E um outro detalhe, Nonato, muito interessante: nós temos 2 bibliotecas. Foi criado o primeiro museu. Esse museu era muito grande, que atraía os sábios, principalmente da Grécia. Alexandre tinha um amor, uma paixão muito grande pela filosofia e pela ciência grega. Então o museu primeiro foi construído. Para atrair, Nonato, mais seguidores, mais intelectuais, tinha que ter um atrativo poderoso. Certo, claro. Esse atrativo era uma biblioteca. Então foi criado primeiro a biblioteca de Alexandria, não é isso? E depois foi criado, a alguns metros, Nonato, do templo, uma outra biblioteca. Ela tinha um nome específico. Que é a chamada Biblioteca Filha, e ela foi construída, Nonato, dentro de um templo de Serapis. Serapis era um deus pan-helênico, porque a cultura do Augusto era pan-helênica. Ele não tinha, na verdade, Nonato, uma cultura sediada somente na Macedônia. Aí que está o brilhantismo do Alexandre. Ele amava a cultura egípcia, ele amava a cultura babilônica, ele expande o império para várias regiões e sempre com essa questão do pan,
né? Helenismo. Então, o que a gente tem que pensar? Ptolomeu I, ele idealizou. O Ptolomeu II, o filho, também idealizou. Já no Ptolomeu III, você já tem o museu, construído pelo Ptolomeu I, você já tem a Biblioteca de Alexandria e você já tem a Biblioteca Filha, que é a Biblioteca de Serapis. É esse Ptolomeu II que todo estrangeiro que chegava no porto tinha que levar papiro. Perfeito, Nonato. Aí ele tinha que deixar o papiro. O Ptolomeu II pedia para copiarem o papiro. Isso. E não entregava o original, ele entregava a cópia. Ótimo. E ficava com o original. Isso, aí você pergunta por quê, não é isso? Nonato, quando a biblioteca foi criada, ou quando a cidade foi criada, praticamente a Alexandria não era nada. Os historiadores costumam dizer, Nonato, que a Alexandria era um deserto cultural. Não havia absolutamente nada. Aí os próprios historiadores fazem a pergunta, então como atrair os sábios gregos para cá? Criando uma biblioteca grande, o templo já existia e justamente pagando. O Ptolomeu II, Nonato, ele era um alucinado por obras gregas. E aí, a partir dele, né, já no Ptolomeu III e IV, o que eles fizeram? Eles simplesmente disseram assim, há duas maneiras da gente adquirir livros. Como? Pagando, não é isso? Ou roubando, usando a força. Então, a partir desses 4 primeiros Ptolomeus, é que nós temos o desenvolvimento, a consolidação da Biblioteca de Alexandria. E ela passa a ser, na verdade, o grande farol, ela passa a ser, na verdade, o grande templo do saber e do conhecimento científico na época. Legal. Eu tenho uma dúvida também, o seguinte, é sobre já o final da Biblioteca de Alexandria. É claro que eu não vou colocar aqui, digamos assim, uma coisa linear historicamente. Perfeito. Quero aproveitar o seguinte. É claro que a Biblioteca de Alexandria não existe hoje mais, né? Não existe. É claro que a Unesco, parece que em 2012, que ele fez uma nova biblioteca junto com o governo egípcio. Egípcio, né? Junto com o governo egípcio. O que fez a Biblioteca de Alexandria ruir, sumir, desaparecer? Eu li. Vou te dizer o que eu li. Eu só quero que você confirme se eu estou certo ou não. Tranquilo, a minha leitura é extremamente superficial. Quando Júlio César ele vai atrás do Pompeu no Egito, 48 a.C., né? Perfeito, Nonato. Ele vai atrás de Pompeu. Quando ele chega na região portuária do Egito, eles entregam a cabeça de Pompeu para Júlio César. Júlio César, ele não gostou da ideia, porque embora Pompeu fosse seu inimigo, mas ele admirava ele. Perfeito. Tanto é que Pompeu tinha sido genro do Júlio César. Júlio César, casado com a filha de Júlio César. Isso. Pompeu. Aí, ele queria saber o cara que tinha cortado a cabeça dele. Então, para o cara não fugir, ele mandou incendiar a região portuária. E esse incêndio chega na Biblioteca Mãe, na Biblioteca de Alexandria. Eu já li várias versões. Eu quero saber se essa versão que eu estou falando agora, ela é a versão que é mais difundida pelos livros, parece que por Plutarco, né? Plutarco. Ele foi o cara que trouxe isso à tona, não sei como que você... É o seguinte, Nonato, essa versão é a mais popular. Certo. Essa é a chamada versão livresca, que nós historiadores falamos. É aquela versão que está presente praticamente em vários livros. Só que o próprio Plutarco, né, falando depois, nós temos, na verdade, né, essas notas, o Plutarco disse que não tinha segurança nas suas fontes acerca desse episódio. Porque nós temos documentação que chegou até nós, do Júlio César, dizendo o inverso. Júlio César admirava a zona portuária, inclusive dizia da fortaleza, da biblioteca, principalmente falava da madeira, que era muito boa. Então essa versão, Nonato, ela é a mais usada, mas ela também não pode ser vista como a verdadeira. Então, por exemplo, na prova do Enem, o cara não pode criar uma situação dúbia ali. Não pode. Ele nunca, o elaborador, Nonato, ele nunca vai criar uma questão dúbia acerca desse processo. O que ele vai fazer? Ele pode colocar um texto relacionado à cultura de Alexandria, ele pode colocar um texto falando sobre a ideia pan-helênica de cultura, que é a competência 1, que é a habilidade 1, entendeu? Então, ele nunca vai colocar o aluno nessa dubiedade. Certo. Entendeu? Porque nós não temos, de fato, certeza se essa versão do Plutarco é, de fato, a versão verdadeira. E um outro detalhe, rapidamente, a Biblioteca de Alexandria, ela não morre em 48. Ela não morre com um incêndio. Não foi só um incêndio que teve? Isso, era muito comum naquela área, como na Roma também, vários incêndios. Aquela zona do delta, né, dali do Rio Nilo, ela ficava na parte esquerda do delta, bem na ponta já do Mediterrâneo, era uma área de muito vento. Às vezes tinha muita madeira lá e, na verdade, pegava fogo, se alastrava. Mas é aquela questão, né?
nós não temos de fato certeza, né, se esse fogo foi criado, foi espalhado a mando de Júlio César. Isso aí nós não temos certeza. Uma outra ocasião sobre o que fez a Biblioteca de Alexandria também ruir, eu, por sinal, assisti naquele filme Alexandria. Ótimo. Que conta sobre a história de Hipátia. Hipátia. Que foi uma grande matemática, né? Perfeito. Filósofa, matemática, astrônoma, né? Astrônoma. Então, o que é que eu vi lá? Eu vi que, como ela era pagã, e naquela época o cristianismo já era uma religião consolidada. Consolidada, Leonardo, com certeza. Então, esses cristãos ortodoxos, eles maltratavam os pagãos. Então, a Hipátia era pagã e a cena dela foi brutal, né? Ela extremamente foi brutal. Apedrejada, a carne dela foi arrancada dos ossos. Com ostras. Foi retirada com ostras. Atearam fogo nela. Foi. E a cena que mostra no filme é que eles entram na Biblioteca de Alexandria e eles acabam queimando, destruindo o que havia dela ali. Esse foi o fim ou teve mais algum episódio sobre isso? Não, esse não foi o fim. Os historiadores, eles trabalham com processo, eles trabalham com a ideia de processo histórico. Eu costumo dizer, pela leitura que eu tenho, Nonato, que a Biblioteca de Alexandria ela foi morrendo aos poucos. Infelizmente, para uns, felizmente para outros, porque ainda conseguiu manter durante séculos parte do seu arsenal, parte do seu plantel, digamos assim, né, de livros. Um dado que eu esqueci de falar para você, Nonato, e até para o espectador, a Biblioteca Mãe, ela chegou a ter 490 mil papiros, Nonato. Caraca. Só para você ter uma ideia. A Biblioteca Filha, ela chegou a ter 4.800 papiros. Na verdade, a intenção da biblioteca, o lema da biblioteca era acumular o maior conhecimento possível do mundo naquela época. Agora, Rubem... É fantástico, não tem como não se apaixonar. O que se perdeu ali. O que se perdeu. Porque, veja bem, olha só. Pessoas que passaram... Eu vou citar a minha área porque foram as pessoas que eu estudei. Pessoas que passaram pela Biblioteca de Alexandria. Eratóstenes. Isso. Que foi, por sinal, bibliotecário. E foi o cara, lá na antiguidade, que ele mediu a circunferência da Terra. E com alto grau de precisão. E geógrafo também. Apenas geometria. Isso. Passou por lá Euclides. O Euclides, ele sintetizou toda a matemática grega numa coleção de 13 volumes chamado de Elementos. Esses livros, depois da Bíblia, eles foram os livros mais lidos no mundo inteiro. Sim. Hoje, todo mundo estuda. O que você está estudando no ensino médio é a chamada geometria euclidiana. Ele parte de conceitos sem demonstração e depois daí ele sintetiza toda a geometria. Né? Quer dizer, é uma referência. E interessante, Donato, eu acho que tu sabes, o Ptolomeu I, ele era historiador. Ele escreveu uma obra sobre as campanhas de Alexandre. Ele era tão apaixonado por geometria, tão apaixonado por matemática, que ele perguntou para Euclides se havia uma maneira mais fácil e mais curta de se aprender não existem geometria. Caminhos reais para se aprender geometria. Euclides virou para ele e disse, não existe caminhos reais. Passou por lá, também que é estudado no ensino médio, Arquimedes. Arquimedes também. Arquimedes de Siracusa. Passou por lá. Foi geômetra. Você no Enem estuda o Arquimedes quando você está estudando o empuxo. Porque ele que estudou o equilíbrio dos corpos flutuantes. Né? Ele inventou o parafuso hidráulico, que ele conseguia tirar água de uma região e colocar outra. Então ele foi um grande inventor. Passou por lá Aristarco de Samos. Aristarco de Samos, ele foi o primeiro a criar o modelo heliocêntrico. Veja que o modelo heliocêntrico aparece de novo aonde? Lá no Renascimento. Com Copérnico. Mas ele criou. Ninguém deu trela para ele. Mas o primeiro modelo heliocêntrico é criado por Aristarco de Samos. Né? E, dentre outros, né, Leonardo, que passaram também por lá. Havia um exemplo. Pode falar. Pode. Ptolomeu. Durante muito tempo pensava-se que o Ptolomeu do modelo geocêntrico, ele era da família do Ptolomeu, que reinou que imperou aí no Egito. No Egito. Tanto é que retratos do Ptolomeu, esse que é geógrafo, geômetra, aparecia com uma coroa de rei. Mas parece que ele não tinha nada a ver. Não tem nada a ver, Leonardo. A dinastia ptolomaica, ela é macedônica. Ela não era nem egípcia. Porque quando Alexandre faleceu,
Na verdade, o grupo que circundava ele, o grupo que ficava com ele, que distribuiu. Entendeu? Uma parte para a Babilônia, uma parte para a Macedônia e outra parte para o Egito. Agora veja, eu só falei nos que eu conheço, ligados à minha área. Com certeza. Mas tem outras, Nonato. Tem grandes nomes que também passaram por lá. Um dos maiores médicos da antiguidade, que poucas pessoas assim dão valor, estudam, não, foi o Estrato. O Estrato, ele estudou na mesma ilha, na mesma escola, junto com Hipócrates, que era a ilha de Ecos, ou de Cos, como se falava na época. Era um grande médico, era um grande médico, um grande anatomista, porque geralmente se pensa, Nonato, que a Biblioteca de Alexandria ela era somente um repositório de literatura, de livros. Não. A Biblioteca de Alexandria, junto com a Biblioteca Mãe, ela era museu, templo ao deus Serapis. Ela era um espaço onde os intelectuais se reuniam e tinha jardim botânico, Nonato. Tinha escola de anatomia dentro do complexo que a gente chama de Biblioteca de Alexandria. É fantástico. Essa informação que eu vou falar agora, ela faz sentido. Alexandre, por onde ele passava, que ele dominava, ele saqueava obras de arte, saqueava papiros, trazia animais exóticos, não ele, que ele, durante a campanha dele ele morreu. O exército dele. Mas o exército fazia isso. E muitas dessas coisas foram para o Museu de Alexandria. Bate no lado, está correto. Está correto. A própria, como nós falamos ainda há pouco, a própria Biblioteca de Alexandria é uma homenagem à paixão que Alexandre tinha pela ciência, pela literatura, pelo conhecimento. Ele trazia. A Cleópatra, ela é filha de que Ptolomeu? A Cleópatra, na verdade, ela é filha de Ptolomeu XII. Ela casou com Ptolomeu XIII. Que era irmão dela. Era. Depois da Cleópatra, ela casou com Ptolomeu XIV. Entendeu? E segundo alguns historiadores, o filho dela, com Júlio César, chamado de Cesarião, ou Pequeno César, foi o último imperador ptolomaico. Foi o Ptolomeu XV. Aí encerra. A dinastia ptolomaica, ela começa com Ptolomeu I, o Sóter, e termina com Ptolomeu XV em 31 a.C., na Batalha de Átio. Certo. É isso, quando os romanos vencem os egípcios. E aí Roma passa a transformar o Egito numa espécie de província romana. Ah, legal. O Farol de Alexandria foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele existiu? Existiu. Foi construído Foi construído próximo ao complexo da biblioteca. Mas tem um detalhe. A plataforma ficou por um certo tempo. O farol, depois ele foi despencando. Parece que terremotos, né? Foi, essas coisas. Porque ficava ali naquela área pantanosa, né? Entendi. Na ponta do delta do Nilo. Pessoal, a gente vai ter que fazer uma pausinha agora, mas a gente volta no próximo bloco. Não saia daí.